o descanso supremo, já 13º sábado, né, a última lição do trimestre, e a gente prefere a participação, tá bom? Vamos participar, vamos dar aí as opiniões. A Ludmila me falou que aqui tem um microfone sem fio que é levado às pessoas... Ah, está ali, não é? Então, quem quiser participar, é só levantar a mão que o nosso ancião... É ancião, Edmilson? É o quê? Da idade. Por favor, projete aí o nosso verso para memorizar. Nós projetamos ali. É um verso maravilhoso, gente, que está em 1 Coríntios 2:9. Nosso verso de hoje. É algo tremendo, algo que a gente precisa estar meditando dia e noite, porque nos dá o quê? Esperança. Esperança é um mundo tão escuro em que vivemos. Né? Não está aí o tema da nossa lição, descanso em Cristo. Vamos passando. 13ª lição. E o nosso verso para memorizar é: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Gente, vocês já pensaram nisso com profundidade? O que Deus tem preparado para nós é algo que a imaginação humana não pode chegar nem perto. As maravilhas desse mundo, né, não chegam nem aos pés do que o nosso bom Deus, maravilhoso Deus, amoroso Deus, tem para cada um de nós. Por isso, nós devemos perseverar nesse caminho até o fim, porque nós veremos coisas que, sinceramente, não dá nem para imaginar, como o próprio verso diz. Então, o que vocês acham desse verso? O que vocês acham que Deus tem preparado para cada um de nós? Hã? Eu sou professora, eu gosto de perguntar e de ouvir respostas. Então, como você disse, não tem como a gente imaginar, né? O que a gente pode... quer dizer, não tem como a gente ter uma ideia nítida do que será. O que a gente pode fazer é só imaginar de que realmente é uma coisa muito boa que ele tem preparado. Exatamente, é algo fora do normal. Porque Deus é surpreendente demais. Tudo que Ele faz nos surpreende. Então, vamos aqui para a introdução. Você já se sentiu no meio de uma batalha, de uma grande batalha, uma luta entre o bem e o mal? Muitos, mesmo as pessoas seculares, percebem isso. E nós sentimos assim porque essa luta é real. Estamos em uma grande batalha entre o bem e o mal. Entre Cristo, que é o bom, e Satanás, que é o mal aí fazendo, né, e acontecendo coisas que a gente fica mesmo admirada. Quando a gente pensa que já viu tudo, ainda surge coisa pior ainda, não é verdade? Então, a vida, então, realmente acontece em 2 níveis. O grande conflito entre Cristo e Satanás está ocorrendo em escala global. A gente percebe que o mundo inteiro está em revolução, seja na área natural, social. Está terrível, né? Esse mundo em que nós vivemos. Na verdade, até mesmo em nível cósmico, pois tudo começou no céu. A gente sabe disso. No entanto, na confusão dos eventos, podemos facilmente perder a visão do plano de fuga de Deus para este mundo. Guerras, agitação política e desastres naturais podem nos manter em um desamparado terror, mas a orientação profética nos ajuda a ter em mente o panorama geral do destino, onde estamos indo e como chegaremos lá. Olha que maravilha. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso e vivencia, as profecias indicam coisas tremendas, né, que vão acontecer para o nosso bem. Isso é bom demais. Mas só que esse conflito não está acontecendo só lá fora. Está acontecendo também em nível pessoal. Né? Todos nós, individualmente, enfrentamos desafios de fé em nossa vida cotidiana. E se não vivermos até a segunda vinda de Jesus, também enfrentaremos a morte. Sabemos disso.
Então, nesta semana, nós vamos ver o quê? Como podemos descansar diante da agitação do mundo. Né? Como podemos ter a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. É isso que nós vamos descobrir, vamos conhecer, vamos revisar, né? Porque, na realidade, nós já estudamos durante a semana e vamos revisar isso e também já conhecemos de muito tempo essa mensagem. Em pelo menos curto prazo, certo? Um longo prazo, as coisas parecem muito promissoras, de fato. De fato, baseado aí nesse versículo de 1 Coríntios 2:9. Então, uma visão do fim. Bom dia, feliz sábado. Meu nome é Paixão, sou lá da Igreja de Novo Promorá e venho aqui também aprender com vocês aqui, né, que a gente passou a semana toda estudando e vamos aqui discutir um pouco sobre a visão do fim. Nós observamos aqui no telão que nós temos um discípulo aqui chamado João, que foi um discípulo que ele acompanhou Jesus durante a trajetória de Jesus aqui nessa terra. Nós sabemos que Jesus veio com uma missão, e a missão era de salvar-nos do pecado. E João, sendo o último, né, a gente pode observar aqui, a gente vai ver que João, ele passou por todos os momentos, acompanhando todos os discípulos, porque ele era o mais novo, e João foi vendo os discípulos morrendo, sendo martirizados, sepultados, né? martirizados, passando por sofrimentos, porque nós sabemos que a vida dos discípulos não foi uma vida fácil, não foi um mar de rosas, até porque a palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos confiar nele. Não foi isso que Jesus falou em sua palavra? E a religião do tempo deles era considerada algo ilegal, então eles eram o quê? Perseguidos, presos, mortos, né? Por causa da fé. E João, que já estava com 90 anos, foi preso, né, ali. Onde mesmo, gente? Na ilha de Patmos, né? Que era uma ilha onde era terrível lá. Hoje a ilha de Patmos é habitável, tem umas casinhas brancas, lindas, maravilhosas, mas naquele tempo não havia nada, a não ser muitas pedras, né? E aí João, será que João estava animado, vendo e vivenciando todas aquelas coisas, apesar dele ter, né, conhecido Jesus, andado com Jesus, mas ele estava ali, talvez ele estivesse muito triste, né, por conta daquela situação. Ele se encontra ali preso, seus companheiros, né, seus amigos já terem sido mortos, alguns enforcados, outros mortos de cabeça para baixo, outros cerrados ao meio. Terrível, né? A gente pode perceber aqui, irmã Sueli, que João, ele tinha uma fé concreta, porque ele caminhou com Jesus, né? Mas, como ser humano, com certeza, a gente pode ter essa certeza de que João teve momentos de tristeza, momento depressivo, momento de angústia. Quando ele se viu naquela ilha, sozinho, preso, sendo que os seus companheiros passados já tinham morrido pelo Evangelho de Cristo, com certeza ele sentiu medo. Com certeza ele ficou desesperado. Como nós vamos trazer essa lição para nós hoje. Quando nós estamos bem, quando tudo está bem na nossa casa, é muito fácil adorar a Deus. É muito gratificante adorar a Deus. Mas vamos ver quando a situação fica complicada. Quando há uma pessoa doente na nossa casa, quando vem uma tribulação que a gente não espera. É nesse momento que a gente percebe a nossa fé. Onde que está a nossa fé? E João passou por essa provação também, né? Em ver que todos aqueles que lutavam pelo Evangelho de Cristo haviam morrido de forma trágica. E ele agora estava ali preso, sem perspectiva de saída. E agora? E agora, como João se sentiu? E aí a gente já vai para a primeira pergunta, que diz, em sua opinião, que conforto João obteve com essa visão? Deus, né, na angústia de João, no momento difícil que João estava vivendo,
Deus lhe concedeu a revelação através de uma visão. Ele teve o privilégio de ver coisas que aconteceriam futuramente. Ele não estaria mais vivo, mas ele teve a oportunidade de ver, né, através da visão que Deus deu a ele, o que ia acontecer futuramente. E que aquele sacrifício, aquele momento triste, aquele momento de angústia que ele estava vivendo, não era em vão. Muito bem. E também ele tinha também um conforto, né? Que está lá em Mateus 28, 20, que dizia o quê, meus irmãos? Mateus 28, 20. O que foi que Jesus prometeu? Não só para João, não só para as pessoas do passado, mas também para nós. O que foi que ele prometeu? Alguém poderia ler essa passagem? Bem rapidinho. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, essas palavras aí deram o quê? Encorajamento, né? Encorajaram ali João ao enfrentar aquele exílio solitário, certo? E então, essa revelação de Jesus deve ter sido um grande conforto também, essa revelação que nós vimos aí, a visão do Apocalipse, que está no Apocalipse capítulo 1, do 9 ao 19. Nós não vamos ler porque todos nós já lemos em casa, eu acredito, né? Mas o que foi que Jesus revelou? Ele disse assim, né? Que ele era o alfa e o ômega, que ele era o primeiro e o... Pode falar, igreja, eu gosto de conversar. E o último. E estava agora se manifestando de maneira especial para o João. Então, que conforto, né? Ele sentiu ali. E aí ele teve aquela visão ali, aquela visão do futuro, aquele panorama da história mundial e também da igreja, né? Então, daquele momento, ele se revigorou, não é verdade? E aí Jesus mostrou para ele o que ele viu nessa visão. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também o quê? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, João registrou essa maravilhosa visão, que também deve ser a nossa visão, né? Vamos olhar para o céu, porque se nós fixarmos nossos olhos na terra, nós estamos perdidos. Eu vendo aí a história de João, eu consigo traçar assim, ver um paralelo entre João e Moisés, né? Primeiro, a gente fala da história de João como vocês estavam aí tecendo esses comentários de que João ele foi vendo todos os acontecimentos da igreja primitiva, né? E cada um dos apóstolos foram descendo a sepultura, né? E de forma trágica, né? E ele foi ficando, e agora ele se vê preso lá na ilha e pode ficar pensando, Senhor, agora só sobrou eu, e tudo mais. Até a gente vê também o caso de Elias, mas eu depois falo de Moisés, né? Elias dizia, olha, só ficou eu, tá? Mas foi lá, Deus tinha preparado aquela ilha, né, onde ele pensava que seria seu fim, mas na realidade ali Deus tinha preparado para ele ter aquela visão, né? E Moisés, quando eu disse que é um paralelo entre João e Moisés, porque Deus disse para Moisés, você não vai mais entrar na terra prometida, né? E Moisés quis questionar com ele, então Deus disse assim, basta, você não entra na terra prometida. E aí Moisés se conformou com aquela palavra de Deus, mas quando ele estava perto de morrer, ele disse, sobe no Monte Nebo. E aí ele subiu lá no monte e ele teve toda uma visão da terra, da Canaã terrestre, né? Ele viu tudo, né? Foi passando aquela visão toda com ele. E aí quando ele está lá, e João também não chegou, porque havia uma crença de que João poderia ver o retorno de Jesus, a segunda vinda,
foi se propagado por causa daquele diálogo que Pedro teve com Jesus depois da ressurreição dele. E aí pensava-se que ele iria ver a ressurreição, né? Aliás, a segunda vinda de Jesus, mas isso não estava acontecendo. E aí, mas Deus ele não teve o privilégio de ver a segunda vinda de Jesus ainda, mas ele teve toda uma visão do novo céu, da nova terra. Deus mostrou aqui dali, assim como ele mostrou para Moisés, ele mostra para João. E aquele dali foi um consolo para João, né? E o consolo para nós essas palavras de Jesus lá em Mateus, né? Mateus 28, né? Onde diz, né? Eu estou com vocês até o fim. Então, nós estamos num conflito, nós estamos numa guerra, mas a certeza é de que o nosso general que venceu, ele também estará conosco e proporciona essa vitória para cada um de nós. É verdade, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso, bom demais. Então, agora eu pergunto para a igreja, né? Depois desses comentários, obrigada, irmã Edmilson, que comentou lindamente, né? Essa comparação aí. Em sua opinião, que conforto João obteve com essa visão? Qual foi o conforto? O que foi que João viu, assim, em síntese? Em síntese, o que João viu? Ele viu a nova terra, ele viu, né, várias coisas, mas o que ali, o resumo de tudo, ele viu o quê? Ele viu quem, aliás? Jesus glorificado. Ele viu que aquele homem, né, que andou com ele, realmente era o Deus em que ele devia confiar. Viu ele glorificado. A gente pode também enfatizar que João viu o futuro da igreja, que somos nós, né? A igreja somos nós. Então, o futuro da igreja, apesar das tribulações que nós passamos no nosso dia a dia, a gente tem que olhar para as coisas do céu e ter esse conforto que João teve, que apesar de todo o sofrimento que qualquer um de nós passarmos aqui, o futuro que Deus reserva para nós é muito melhor, imaginável. Quando ela falou em futuro da igreja, veio algo na minha mente, né? Porque, assim, nós passamos por momentos difíceis, todo mundo sabe. Depois da pandemia, as nossas igrejas, infelizmente, reduziram muito o número de membros, principalmente nos cultos de quarta e dia de domingo, não é? E, às vezes, a gente fica triste, né, com aquela situação. Mas nós não podemos ficar tristes, porque a vitória é certa, né? A vitória é certa. A igreja não vai se acabar. Então, vamos fazer parte dessa igreja vitoriosa, né? Vamos vir adorar o nosso Deus em todos os dias, não somente um dia na semana. Também nas nossas casas. É importante, né, estarmos em comunhão, ligados com Deus. Mas ela aqui, que vive ali que ela é diretora ali do Novo Promorá, às vezes, dia de quarta-feira, tem 2 irmãos. Mas ela vai desistir por isso? Não. Porque João viu o futuro da igreja. João poderia estar triste naquele momento, achando que estava tudo acabado. E Jesus foi e confortou ele. Eu estou convosco todos os dias. Jesus também mostrou o futuro que seria glorioso. E nós estamos aqui comprovando que o que Jesus mostrou era real para João. Certo? Então, aqui na lição de segunda-feira, nós temos como tema a contagem regressiva, né? E essa parte aqui da lição, ela enfatiza uma urgência que nós, como igreja de Deus aqui na Terra, temos de estar nos disponibilizando a ação do Espírito Santo na nossa vida e a pregação do Evangelho. Então, é fato, isso é conhecimento de todos nós, que nós precisamos estar dispostos a pregar a palavra de Deus, a levar a mensagem de salvação para aqueles que ainda não conhecem, para que a volta de Jesus possa vir logo, né? É interessante notar, irmãos, que se Jesus quiser, o evangelho é pregado da melhor maneira possível. Se ele quiser fazer isso só. Mas ele escolheu fazer isso com a nossa
participação, com a nossa ajuda. Então, veja só, a importância que Deus dá para nós, como pecadores, como redimidos pelo seu sangue, e ainda ajudá-lo na pregação do Evangelho para alcançar mais almas para Cristo. Né? Então, aqui, nessa lição, a gente vai ver a urgência e a necessidade e a responsabilidade de cada um de nós, que somos filhos de Deus, que nós temos uma obrigação. Nós, como filhos de Deus, nós temos dever, e o nosso dever é levar o Evangelho, não importa a quem seja. Tá? Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Ah, não, está tudo bem na minha vida, quem quiser dar estudo bíblico, dê, quem quiser pregar, pregue, quem quiser fazer alguma coisa na igreja, faça, para mim está tudo bem. Nós não podemos mais pensar assim. Nós não temos mais tempo para brincar de ser cristão. Nós não temos mais tempo para ser um cristão superficial. Ou a gente é, ou não é. Então, é momento de nos despertarmos. Essa mensagem aqui é para nos despertar, que nós precisamos sair e pregar o Evangelho de Cristo. Tá? O nosso conforto não deve ser maior, a nossa segurança em nós mesmos, essa não vale de nada, porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. Então, aqui diz que Jesus ele queria dar ao seu povo, através dos séculos, um esboço do cronograma profético do tempo do fim. Né? O que isso quer dizer? Que Deus sempre escolhe pessoas a seu tempo para levar uma mensagem presente para o tempo. Né? A gente vê lá que João Batista ele tinha uma mensagem para o tempo dele. Qual era a mensagem de João Batista para o tempo dele? Os irmãos sabem dizer qual é? João Batista pregava o quê? Arrependimento. O arrependimento. Né? Então, em cada época, em cada tempo que a humanidade vai passando, seguindo, Deus levanta profetas, levanta mensageiros, levanta missionários, levanta o povo dele para levar uma mensagem presente. E a mensagem presente para os nossos dias, qual é? O retorno de Jesus. Então, existe uma urgência em relação a isso. Né? É urgente. Tem um ponto importante sobre essa questão da urgência, que tem relação com Mateus 24, porque Cristo ele apresenta vários acontecimentos e tal, e aí ele fala da pregação da mensagem em todo mundo, e então virá o fim. Esse é um dos destaques. Pedro, quando vai falar na sua carta, ele fala em apressar a volta de Jesus. Veja só, Pedro lá, por volta de 30, 40 anos, que ele escreve a carta depois do que Cristo falou, ele já está falando em apressar a volta de Jesus. Imagine se ele estivesse observando tudo que aconteceu nesses 2000 anos que passaram e vendo que as pessoas, cada vez que passa o tempo, menos se sentem ansiosas por esse retorno e não fazem muito, como a irmã falou, por apressar essa volta. Acredito que uma das mensagens do momento é apressar a volta de Jesus como? Pregação do Evangelho, levando a mensagem. Seja por quais estratégias forem, métodos forem, mas não ficar ociosos. Né? Talvez Pedro olhasse para a igreja hoje, eu acho que seria muito mais do que ele fez com o soldado lá, quando o soldado chegou perto de Cristo lá. Eu acho que ele pegaria um pouco mais pesado com a igreja hoje, vendo a mornidão como nós estamos, infelizmente, ao não levar a mensagem como ele desejaria. Ainda falando da contagem regressiva, né? Eu não sei se aqui alguns lembram, alguns nem eram vivos nessa... aliás, nem tinha nascido ainda nessa época, né? No final dos anos 90, início de 2000, tinha, não sei se foi a Globo, ela espalhou nas capitais. Aqui em Teresina tinha um ali perto do Puticabana, um relógio com a contagem regressiva, né? Que o Brasil estaria completando 500 anos, né? Então, a contagem era para zerar no dia 22 de abril. Né? E tinha, não sei se alguém lembra aqui desse relógio que tinha lá, né?
Então, toda vez que às vezes a gente passava por lá, a gente via aquele grande relógio, né? E dizendo, né? Faltam tantos dias e tantas horas, etc. e tal. E toda vez que a gente ia se aproximando, as pessoas olhavam assim e diziam, falta pouco, falta pouco. Nós estamos em uma contagem regressiva. Só que muitos não estão atentos a isso, muitos não se preocupam, né? Quando vai a virada do ano, né, para chegar meia-noite, aí as pessoas ficam naquela coisa, né, ali na expectativa da solta dos fogos, e às vezes tem até a contagem, né, 10, 9, 8. Então, eu não sei em que pé nós estamos. Se já estamos no 9, no 8, hoje já estamos no 2. O certo é que nós temos que estar atentos, que nós estamos numa contagem regressiva para a volta de Jesus, e muitos estão desatentos ali, despreocupados, como se nada tivesse acontecendo. E João, quando ele viu isso aí, eu tenho uma teoria própria, né? Eu não vou descrever nada, mas eu acho que foi dito para João o dia da vinda. Porque quando João está escrevendo lá, e ele ouve como um som de trovão, e ele vai escrevendo ali, quando ele começa a escrever, aí ele diz assim, não escreva. A voz diz, não escreva. Então, eu acho que para João foi dito o dia, só que quando ele ia escrevendo, a voz diz assim, não escreva, né? Então, ele não escreveu aquilo que ele ouviu como a voz de trovão. Eu acho que era, eu estou só achando, né? Que era o dia que Jesus falava para ele da volta. Ao certo que para nós fica só essa contagem regressiva, né? De que está chegando o dia da sua vinda. E que não podemos, né, ficar parados, nem permanecer como estamos, né? Não é por sermos da igreja de Laodiceia que devemos ser mornos. Mornos, nós devemos o quê? Ser pessoas quentes, fervorosas, que acreditem no que nós pregamos. Se nós não acreditarmos no que nós pregamos, como é que as pessoas vão acreditar? Então, o nosso testemunho é super importante, né? Ser fervorosos, ser quentes, né? Que é o que nós necessitamos. Lembrando, Sueli, que a igreja de Laodiceia, nós somos da igreja de Laodiceia, mas ser laodiceano é uma condição. Depende de mim, depende de nós, né? Essa mornidão depende de nós, é cada um. Então, por isso a necessidade da busca do Espírito Santo, individualmente e também coletivamente. Mas individualmente por quê? Porque a gente, buscando o Espírito Santo, Deus nos capacita, e aí nós vamos nos tornar pessoas fervorosas. Sabe o que eu observo? É que até para cantar, a gente tem uma certa timidez. É como se a gente não acreditasse nesse Deus maravilhoso. É como se a gente não vivesse essas promessas, né? E a gente vive, como já foi falado aqui, como se a volta de Jesus fosse algo que está muito longe de acontecer, ou que talvez nem aconteça. Muitos de nós vivemos assim, infelizmente, né? Não há fervor no nosso falar, não há fervor nas nossas atitudes, não há fervor no nosso louvor. É nítido isso. A igreja, como um todo, ela está assim, ela está dormindo, está adormecida, está farta de conhecimento, né? Mas de prática está debilitada. Então, essa contagem regressiva para a volta de Jesus tem que nos impulsionar para que nós possamos tomar hoje a decisão de nos tornarmos cristãos fiéis. Porque não adianta nada, como diz aquela música, ir à igreja rezar e lá fora fazer tudo errado, né? Então, o que adianta eu estar no culto de quarta, no culto de domingo, no culto de sábado? Geralmente o sábado é o dia que as pessoas vêm mais, não é? Mas qual é o sentido de tudo isso? Se eu não tenho fervor, se a minha vida não é um testemunho pessoal para as pessoas, se através da minha vida eu não consigo pregar a palavra de Deus, e eu estou falando pregar a palavra de Deus, não é sair para dar estudo, é o meu testemunho como pessoa. Como que eu estou vivendo na minha comunidade?
Será que as pessoas, os meus vizinhos, estão me vendo como cristão? Ou será que eu só sou cristão no sábado, quando eu venho para a igreja? Há uma necessidade de mudança. É isso que a lição quer nos passar também. A urgência da mudança do povo de Deus, a urgência para que esse povo mude e ajude a apressar a volta de Cristo. Porque quem quer viver nesse mundo ainda? Eu? Não quero mais. Estou esperando que Deus me conceda logo a volta dele, se eu puder, né, alcançar essa glória. Mas a gente tem que lutar por isso. Porque o mundo aqui não está bom, não. Quem está conformado com ele, infelizmente, coitado, está longe de Deus. Então, nós não devemos nos conformar. Né? E a segunda pergunta nos faz o seguinte questionamento: como será a vinda de Cristo? Né? E como podemos nos prevenir de ser enganados? Está lá em Mateus 24. Vamos abrir a Bíblia aí e vermos Mateus 24, capítulo 24, verso do 4 ao 8. E eu gostaria que outro irmão fosse para o capítulo 24, verso 23 a 31. Gostaríamos que alguém pudesse se voluntariar para fazer a leitura do primeiro capítulo, do primeiro verso, do 4 ao 8, capítulo 24. Alguém desse lado aqui, por favor, se manifeste para ler Mateus 24, do 4 ao 8. Levanta a mão que o Edmilson já está ali procurando a quem entregar o microfone. Olha lá, duas, está faltando desse lado. Por favor, meus irmãos, vamos participar. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. 8, né? Sim. 23 a 31. Quem achou aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte: assim contra vós mesmos testificais que sois dos que mataram os profetas. Esse aí é o capítulo 8, 23, verso 23 a 31. Capítulo 24, verso 23 a 31. 24, 31, né? Sim. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, se eu me organizar aqui. O Ox está pedindo outro faz já tempo, entendeu, amiga? E eis que enviarão os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos e uma outra extremidade dos céus. Amém. Então, irmãos, nós vimos aqui dois panoramas desse evento, que é o evento sobre a volta de Jesus. E nós vimos que a volta de Jesus vai ser uma volta literal. Ou seja, a gente vai ver, todo olho verá. A palavra de Deus diz, todo olho verá a volta de Cristo. Né? Então, é um evento que não vai passar despercebido. E é um evento que nós já sabemos que não vai se localizar em pequenos pontos. Ou seja, Jesus vai aparecer aqui, acolá, e depois ali. Não. Vai ser um evento único. E todo olho verá. Mas antes desse evento, Jesus, na sua palavra, e Deus, como Pai, nos dá sinais. Sinais esses que nós estamos percebendo no dia a dia que a gente vive hoje.
Hoje a gente vê os sinais da volta de Jesus. O quanto as coisas estão se agravando, enquanto a violência está aumentando. Então, Deus diz que tudo isso deve acontecer. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos nos firmar na palavra e não ficarmos preocupados por causa desses acontecimentos. Porque nós sabemos que todas essas coisas devem acontecer para que, então, a volta de Jesus possa ser real. Então, o sofrimento hoje faz parte. É um aviso. A dificuldade, aviso. A tribulação, aviso. A provação, aviso. O que eu estou passando na minha vida, aviso. Mas eu vou me escandalizar com isso? Eu vou me ficar angustiada com tudo isso? Não, porque nós já sabemos qual vai ser o fim de tudo isso. Nós já sabemos quem vai dar o fim em todas essas coisas. Né? Então, o que nós precisamos ter? Confiança nesse Deus maravilhoso que vai prover todas as coisas. E aí, como nos afastar dos enganos, dos falsos profetas, dos falsos missionários? Como é que nós devemos fazer para que a gente não seja enganado também? Alguém tem algum comentário a respeito disso? A Bíblia fala de nós estarmos atentos, né? Se nós estivermos atentos, porque nesses últimos dias surgiria falsos profetas, falsos cristos. Então, a parte da igreja, a nossa responsabilidade é de estar atento, observar os sinais, para que a gente não seja enganado por esse tipo de artimanha do inimigo. Muito bem, irmão. O que a gente percebe é que os falsos, infelizmente, né, as igrejas dos falsos profetas estão o quê? Lotadas, né? Eu ouvi um comentário, né, de um pastor que ele disse que estava vendo na televisão um daqueles programas que sempre passa e o evangelista lá, ele pegou a Bíblia, colocou dentro de uma vasilha com óleo, deixou encharcar bem a Bíblia, tirou a Bíblia, deixou o óleo escorrer e depois estava vendendo lá aquele óleo que disse que era um óleo ungido. Então, e essas igrejas estão abarrotadas de pessoas. Tem pessoas, as pessoas estão ali, por quê? Porque não conhecem a verdade. E por que ela não conhece a verdade? Porque nós estamos de boca calada, estamos muito confortáveis e as pessoas estão enganadas. Então, nós devemos ter a consciência de que a nossa função nesse drama profético é a pregação do Evangelho. Vamos, meus irmãos, sair dessa zona de conforto. Porque a palavra de Deus, né, a irmã White, ela diz que muitos irão sair para dar lugar àqueles que estão lá fora. Então, o que está acontecendo é visível. Até mesmo as pessoas que não professam nenhuma fé sabem que algo muito especial está para acontecer nesse mundo. E nós que temos conhecimento, podemos ficar parados? Não, não podemos. Temos que sair, temos que pregar e temos que anunciar. Porque a ordem é para marchar, né, na parte de terça-feira. A ordem é para marchar. O grande quadro profético da história não nos permite ficar sentados e não fazer nada enquanto os eventos se desenrolam. Fatos que não controlamos. Nossa atitude pode ser, os eventos finais acontecerão conforme o previsto. Então, o que podemos fazer a esse respeito, se não simplesmente aceitá-los e seguir com a nossa vida? Afinal, o que posso fazer sozinho? Mas não é assim que os cristãos devem se relacionar com o mundo, especialmente com os eventos finais. Apocalipse 14, ele revela o nosso propósito. A Igreja Adventista ela foi criada com um propósito, certo? Então, neste momento da história, nós temos algo muito especial para fazer, para falar. Não falar coisas que todo mundo fala. Ah, Jesus te ama. Todo mundo sabe que Jesus ama todo mundo, né? Ah, aquelas coisas que a gente ouve por aí. Nós temos 3 mensagens especiais que a igreja foi designada para falar. E nós vamos conhecer essas mensagens, nós vamos reconhecer, né? Porque nós já conhecemos essa mensagem. Vamos ver que mensagem é essa?
Vamos ler todo mundo junto, que é para ninguém se esquecer, gente. Nós não podemos esquecer disso, não. Vamos ver aqui, vai ser no telão, as 3 mensagens. A primeira mensagem, João diz assim, né? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, o que, igreja? Qual é a primeira mensagem do primeiro anjo? 1, 2, 3, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, a primeira mensagem é que devemos temer a Deus e dar-lhe a glória, certo? Temos também uma segunda mensagem. O que diz a segunda mensagem? Caiu A grande Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Então, aí está dito que essa Babilônia vai o quê? Vai cair, essa confusão religiosa vai se acabar. Né? Terceira mensagem. Dá para enxergar? Dá. Vamos lá? 1, 2, 3. E seguiu. Eu quero a igreja falando, eu quero a igreja participando. Vamos lá? E seguiu o terceiro anjo dizendo o quê? Com grande voz. Se alguém adorar a besta. O que mais? Sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este fará o quê? Beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou. Estou enxergando direito. Misturado no cálice da sua ira, e será atormentado em fogo, com fogo e enxofre, de anjos. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Então, são essas 3 mensagens importantes que nós temos que proclamar. Não é uma mensagem que todos já conhecem, mas essa mensagem que só a Igreja Adventista possui. Nós precisamos abrir a nossa boca e advertir o mundo para as coisas que virão. Porque todo aquele que adorar a besta e aceitar o sinal, nós sabemos que as coisas estão se fechando, né? O ciclo está se fechando. Semana passada, o Papa já convidou as igrejas para se unirem. Então, os sinais estão acontecendo, nós devemos o quê? Nos alegrar, porque os sinais estão aí à nossa vista, estão acontecendo, e tudo que nós já sabíamos há muito tempo está sendo cumprido. Então, isso quer dizer que nós estamos no lugar certo. Não, irmão, vamos deixar não vamos deixar a nossa coroa, não vamos deixar que ninguém leve a nossa coroa, tá certo? Vamos nos firmar cada dia mais e pregar realmente, né, o que a mensagem pelo qual nós fomos designadas. Uma mensagem especial, uma mensagem que não se vê por aí. Né? Essas são mensagens únicas que somente a Igreja de Deus tem para dizer. É importante a gente pensar também que, quando fala em tormenta, que os ímpios são atormentados, trazendo para os nossos dias, o que a gente percebe? O cristão, quando ele passa por dificuldade na sua vida, em qualquer área da sua vida, ele passa essa dificuldade, mas ele passa com uma certa paz espiritual, que eu estou falando, né? Tem as preocupações, tem um momento da tristeza, tem um momento da angústia, mas você tem paz espiritual. A gente observa que as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que vivem a vida da forma como querem, né? Elas não têm essa paz. Ela não tem essa paz dentro de si. Então, eles vivem atormentados.
Eles vivem angustiados, sempre preocupados, sempre buscando uma razão da vida deles, né? Isso a gente percebe, isso é para a nossa vida hoje. Não é uma coisa para o futuro, é hoje. E a gente percebe que, enquanto cristãos, nós temos uma paz diferenciada. É a paz que Deus dá, que só vem dele. O mundo está caindo na nossa cabeça, mas nós estamos ali, firmes, confiando em Deus, né? Sofrendo, preocupado, mas confiante, com a paz no coração. É essa paz que nós devemos passar para as pessoas, para que elas também busquem essa paz dentro delas. Porque os eventos vão se agravar cada dia mais, não é isso? E passando para o descanso em paz, né, a gente vê aqui nessa parte da lição, que é a lição de quinta-feira, que vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo e a promessa da vida eterna que ele nos deu através da sua morte, através da cruz, né? E nós já vamos direto aí para a primeira pergunta, que diz: qual é a grande promessa em Hebreus, não apenas para as pessoas da antiguidade, mas também para nós? Deus deu uma promessa, deixou uma promessa que os hebreus receberam, aqueles que continuaram na fé. E essa promessa foi estendida até nós. E nós vamos ver que promessa é essa. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Por gentileza, alguém abrir aí, por favor, no capítulo 11 de Hebreus, e o verso é o 13. Aqui diz o seguinte: 13 a 16. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e, se na verdade se lembrassem daqueles de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Amém? Amém. Olha só. Muitos dos nossos irmãos antepassados, os hebreus, morreram sem visualizar a promessa de Deus, que era a promessa de uma nova terra, de uma nova cidade. E muitos de nós hoje podemos também dormir sem ver essa promessa. Mas podemos dormir com a certeza de que ela vai se cumprir. Não é isso? Ela vai se cumprir. E uma coisa interessante que eu até grifei aqui foi que aqui na lição diz que, de modo equivocados, muitos pensam que após a morte, os fiéis estão supostamente no céu com Jesus, desfrutando a recompensa. A gente vê isso muito nas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. A pessoa morre, é uma pessoa conhecida, a gente vê muito entre os artistas, né? Morreu um artista, fulano está lá no céu agora, se for cantor, está lá cantando com os anjos. É o pensamento que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus têm. Agora fulano virou uma estrelinha, está lá iluminando os anjos de Deus. Isso é um conhecimento equivocado. Nós sabemos que todos aqueles que dormem dessa sepultura estão aguardando a ressurreição. E a gente volta lá para aquela inicial. A nossa função como cristão é levar o conhecimento para essas pessoas. Muitas pessoas estão enganadas. E ainda diz assim, fulano morreu porque Deus quis. Fulano agora está no céu. Aí eu pergunto, e por que todo mundo não quer ir para o céu? Se todo mundo que morre vai para o céu, ninguém quer morrer. Não há uma contradição nisso? Então, por que tem essa contradição? Falta de conhecimento. Porque é muito contraditório eu dizer que um ente meu morreu, está no céu, e eu não quero ir morrer também para ir ficar no céu junto com ele? Falta de conhecimento, irmãos. Então, nós precisamos, né,
pensar na nossa função e se agarrar nas promessas de Cristo. Ele prometeu que nós iremos morar no céu, mas não é de imediato. Não é morreu aqui, já foi, subiu, já está lá, não. Né? Estão dormindo no pó da terra, esperando aqueles que morreram em Cristo, porque a gente também tem que dizer a verdade para as pessoas. A gente tem que falar o evangelho da verdade, com amor, claro, mas dizer para as pessoas que aqueles que morreram em Cristo receberão como prêmio a ressurreição e a coroa da vida. Né? E que há tempo ainda para aqueles que ainda não se deram para Cristo, não se doaram para Ele, ainda há tempo para fazer isso. Amém. Então, é isso mesmo. Então, Jesus, como nós já sabemos, ele descreve a morte como sono, né? Estamos aí, os mortos que morreram em Cristo estão dormindo. Ou seja, um período de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Essa é a citação lá que está no Desejar de Todas as Nações. Vamos agora para a nossa última parte, quinta-feira. Eu só quero enfatizar bem que uma coisa, Felipe. Diga. Quando a palavra diz que quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos em glória. O que isso significa? Tá, morri com uma doença terrível. Quando eu ressuscitar, eu não vou ressuscitar com nenhum vestígio daquela doença. Morri sem um braço, sem uma perna, sem um olho. Quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar sem nenhum daqueles defeitos. Diferente do ímpio, que quando for ressuscitar, será para a sua própria destruição. Então, a gente tem, sim, que pregar a verdade para as pessoas. Até porque é uma obrigação nossa e uma responsabilidade. E passando já lá para o de quinta-feira, o tema é alegre-se sempre no Senhor. Né? E o que é alegrar-se no Senhor? O que é viver alegre no Senhor? Será que viver alegre no Senhor, alegrar-se no Senhor, é nunca chorar? É não ter preocupação? É fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo? É isso? Viver alegre no Senhor, é isso, meus irmãos? O que vocês acham dessa pergunta? O que vocês têm a dizer a respeito disso? Viver alegre no Senhor. Alguém tem alguma ideia? Exatamente. Né? Alegrar-se no Senhor é fazer da sua vida comunhão, ter uma comunhão com Deus e fazer da sua vida momentos de santificação com Deus, apesar de toda a problemática que a gente tem. Está desempregado? Está com alguém com a doença terminal em casa? O que fazer? Confiar, né? Confiar sempre no Senhor. Essa é a resposta. O relacionamento, né, no casamento está ruim, precisamos o quê? Confiar no Senhor. Confiar mesmo em meio a dificuldades, quando a gente não está vendo saída. Porque sabemos que Ele tem a saída para todas as coisas. E Ele nos vê individualmente, Ele não nos vê na multidão. Né? Ele nos vê individualmente. E Ele tem interesse por cada detalhe da nossa vida. Então, devemos confiar, sim, nesse Deus, que é um Deus cuidador, um Deus amoroso, e que, apesar das dificuldades, né, dos tormentos da vida, devemos, sim, confiar nele todos os dias e nos alegrar, né? Nos alegrar no Senhor. Vamos ler o que diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11 é muito grande, né? Não vamos ler o capítulo todo, não. Então, vamos ver só aqui o comentário de Paulo. Paulo não disse para nos alegrarmos sempre em todas as provações. Ele disse, alegra-se sempre no Senhor. Não importa a nossa situação. Paulo foi um camarada, né, que sofreu demais. Demais da conta, né? Mas ele diz isso, que a gente deve se alegrar, não importa a situação e nem as provações que enfrentamos. Se meditarmos demoradamente em Deus, em sua bondade, seu amor,
e seu sacrifício na cruz por nós, podemos nos alegrar nele e ter paz em nosso cansado coração. Então, como a Paixão já falou, mesmo, né, passando por todas as dificuldades desse mundo, nós podemos ter aquela paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo promete, né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, né? Então, perto está o Senhor. O Senhor está perto. Por mais que a gente não possa visualizá-lo, Ele está perto. Ele está próximo de nós. E assim que fecharmos os olhos e descansarmos no sono da morte, a próxima coisa que veremos que será, irmãos? A volta de Jesus. Né? Então, até mesmo se nós descermos à sepultura, não podemos ficar abalados, amedrontados. Devemos descansar, porque o próximo que nós abrimos os olhos será o nosso Senhor, vendo o nosso Senhor voltar nas nuvens do céu. Então, a vida é cheia de tensões, lutas, provações. Ninguém escapa dessas coisas, né? Não é porque nós somos cristãos que nós vamos escapar disso, jamais. Então, certamente, o apóstolo Paulo também não escapou, como já dissemos. No entanto, o objetivo do apóstolo é nos dizer que, mesmo com tudo que suportamos hoje, podemos nos alegrar com o que recebemos em Cristo e, de fato, encontrar descanso para nosso coração hoje, entregando a Deus todas as nossas preocupações, lançar sobre mim as nossas ansiedades, né? E Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém.